Bem, aqui no programa, a doutora Ivana Davi, que é desembargadora criminal do maior Tribunal de Justiça da América Latina, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lida com casos que estão aí relacionados à segurança pública, à violência, todos os dias nos seus julgamentos no TJ de São Paulo, uma especialista no assunto que vocês já conhecem. Doutora Ivana, seja bem-vinda. Certamente meus colegas vão perguntar aí sobre o Ministério da Segurança Pública, mas eu preciso perguntar para a senhora sobre saída temporária, porque esse é um assunto que dói um pouco no fígado de todos nós, que acordamos cedo, pagamos conta, fazemos tudo de forma correta, estamos aí lutando no dia a dia e nos deparamos no noticiário com essa excrescência que é a saída temporária de preso. Até porque tem casos que saltam aos olhos e não justificam mais a concessão desse benefício. Tem um caso do Rio de Janeiro que eu queria compartilhar com vocês. Marco Aurélio Martinez, guarda esse nome, integrante do Comando Vermelho. No registro dele lá no Rio, tem 2 tentativas de fuga recente da cadeia. Uma com a utilização de um helicóptero. A outra, ele foi pego no túnel, cavando o túnel para fugir da cadeia. O que aconteceu com ele no fim do ano passado? Ele foi beneficiado com a saída temporária de presos. Ele ganhou as ruas, ganhou a liberdade, né, com algumas restrições, como nós todos sabemos. O que vocês acham que aconteceu com ele agora na saída temporária de presos? Espera aí, vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Eu acho que ele ficou quietinho em casa e representou na volta. Se representou na volta, né? Então, pois bem, Thaís, você errou completamente. Ele não foi pego cometendo nenhum crime, pode ser que tenha cometido algum crime, mas não voltou para a cadeia. Era óbvio ou não era óbvio que ele não ia voltar? Então essa é a pergunta que a gente faz de um caso específico. Em São Paulo são mais de 1.000 que não retornaram, praticamente um presídio aí, o tamanho de um presídio do interior do estado de São Paulo, mais aqueles 85 que voltaram porque cometeram crimes e mais 1.000 que descumpriram medidas durante a concessão do benefício, ou seja, né, não cometeram crimes, não foram pegos cometendo crime, mas não estavam em casa na hora que deveriam estar, saíram da cidade. Fiz um preâmbulo muito longo aqui, porque o assunto é importante, mas eu quero passar a bola para a doutora Ivana para que ela possa trazer algumas considerações sobre esse momento que estamos vivendo aí com mais presos em nosso convívio que saíram pela porta da frente das cadeias no fim do ano passado. Bom dia para a senhora, doutora Ivana. Bom dia, Pedro, bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, Adriana, todos que nos acompanham aqui pelo jornal. Gente, pois é, né? Ao que a gente parece, entra ano, sai ano e a gente não consegue avançar nessa pauta sobre saídas temporárias. O grande desafio é que hoje, ao contrário dos outros anos, existe uma lei que proíbe esse tipo de saída, a tal da saidinha, um projeto de lei pelo deputado Derrite, que foi sancionado, promulgado e está em pleno vigor, proibindo, né, essa saída temporária, inclusive com um lapso hoje bem maior para aqueles que querem ou pretendem esse direito. Entretanto, como sempre acontece nas nossas falas, o entendimento jurisprudencial, principalmente das cortes anteriores, tem entendido que esta lei que impede a saída temporária só se aplica para crimes praticados após, né, essa lei, a promulgação da lei, entrar em vigor. E por isso a gente vive, Pedro, esse ato onde um indivíduo, né, condenado, cumprindo pena, com esse perfil de periculosidade, consegue ainda sair, né, nessa situação de temporariedade que já naqueles que praticaram o crime depois de 2024 não conseguem mais. E chama a atenção porque julgo os agravos que são consequência desse tipo de direito, né, são institutos no processo penal, que o aumento de evasão se tornou significativo. Até pouco tempo atrás, quando não existia essa lei que endureceu a lei de execução penal, impedindo essas saidinhas, né, que sempre foram, ao nosso sentido, imorais. Você tem criminoso que matou o pai e a mãe e sai no dia dos pais em saída temporária. Saía. Hoje isso não acontece mais. Mas em consequência a essa nova lei, que agora impede de forma peremptória essa saída, o aumento de abandono nas saídas, né, tem sido significativo. Antes
não voltavam 500, não voltavam 100, e esse ano o aumento foi de mais de 1.000 presos aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Mas é uma situação que, em anos, eu sei que anos é um tempo que dói muito, principalmente para a sociedade, deve acabar, porque a lei que está em vigor impede, e aí sim, de forma peremptória, que um indivíduo com esse perfil tenha o direito à saída temporária. Doutora Ivana, deixa eu colocar aqui então em debate também aquela discussão que a gente teve antes a respeito da criação de um Ministério da Segurança Pública. A senhora que é desembargadora, que atua na área criminal, vê de que forma essa possibilidade, só criar um ministério já seria um primeiro passo? Qual que é a sua visão a respeito desse assunto? A gente está em ano eleitoral e o fato de que a segurança pública é hoje, em todas as pesquisas, a maior preocupação do brasileiro, deve estar batendo lá na porta do Palácio do Planalto, né? Pois é, Thaís. Eu acho que esse momento, né, e levando em consideração que será um ano eleitoral, já estamos em plena campanha eleitoral em muitos pontos, a segurança deveria ter um olhar mais cuidadoso. Né? O fato de agora a gente sabe que esses cargos dependem de outras circunstâncias que não só a competência ou a formação em segurança pública causa em nós do sistema de justiça e próprio aqueles que atuam no sistema de segurança e a toda a sociedade em geral, um medo muito grande do que pode acontecer. Eu trabalhei em fases onde o Ministério da Justiça e Segurança Pública estariam trabalhando juntos, como é hoje, e em tempos onde eram separados. O grande desafio de separar esse ministério é que um fica com uma parte executiva, né, aquela situação onde a gente percebe que são atos executivos de frente para o sistema de segurança e sistema de justiça, por exemplo, protocolo de reconhecimento, por exemplo, um sistema, né, de antecedentes criminais que estão sendo montados agora, preparação, né, capacitação daqueles que enfrentam crime organizado, lavagem de dinheiro, fica de um lado, e o outro lado, né, uma outra secretaria, naquela fase mais executiva, daqueles policiais que vão para a rua, que é a parte da Polícia Federal, que é uma polícia administrativa e uma polícia judiciária. Então, essa quebra, em alguns pontos, para nós, que vivenciamos e trabalhamos com o trabalho, com o resultado do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é um pouco preocupante, porque ela fica rachada. O modelo que a gente tem hoje, do ministro Lewandowski, é um modelo que, nesses últimos meses, tem funcionado de forma muito otimizada. Nós estamos tendo muitas mudanças nessa estrutura orgânica do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, o Poder Executivo, ele traz balizas, ele tem portarias, ele tem sistemas, ele tem o dinheiro que financia e capacita a polícia em geral. Né? E isso tem sido muito bom. Esse momento, né, essa cisão, nos causa preocupação, porque literalmente, vindo um nome novo ou dois nomes novos, a gente volta para o zero, e isso é muito preocupante, e nos dá essa preocupação de uma cisão. Né? Um fica com uma parte mais teórica e o outro fica com uma parte mais executiva, a parte de frente, a parte que vai lá na rua e, por exemplo, como a FICO, impõe uma operação que envolve o país inteiro, por exemplo, no combate contra crimes sexuais envolvendo adolescente. Então, como você mesmo coloca, e é uma preocupação de todos, do cidadão, até porque segurança hoje é o top 10, é o número 1, né, da preocupação de toda a sociedade. Mas é uma escolha política e nós ficamos observando e torcendo para que essa escolha seja no melhor nome. O melhor caminho, obviamente, são nomes que tenham envolvimento, que tenham experiência, que tenham expertise e que conheçam a estrutura gigantesca que é o Ministério da Justiça e Segurança Pública no nosso país. Doutora Ivana, um bom dia para a senhora. Obrigada por estar aqui elucidando esse tema tão caro para a população, né, que é a segurança pública. Vou pegar até o gancho da Thaís. Segurança pública é hoje a principal preocupação nas pesquisas eleitorais. A gente vê muita promessa de todos os lados, só que ninguém vê ações concretas de uma forma eficaz, efetiva. É fácil falar em segurança, mas nenhum político fala claramente em combate ao crime organizado. A gente sabe, todo mundo tem medo.
medo. Mas se é para ter medo, se é para ter combate, a gente precisa de alguém que faça o papel que se presta a fazer. A senhora vê luz no fim do túnel nessa luta contra o crime organizado? Olha, Sônia, eu tenho que ver, eu tenho que sentir pelo menos a existência dessa luz ao final do túnel, até porque trabalho com o tema há 35 anos. Mas você está colocando um ponto que é importantíssimo e que é a realidade. É combater crime organizado, né, você precisa fazer autofagia, Sônia. Você precisa ter a coragem de assumir que existe crime organizado, facção criminosa, como temos desenhado pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, 90 facções criminosas no nosso país. E mais do que ter a coragem de reconhecer e enfrentar isso, é ter a humildade de cortar a própria carne. É impor, entender, né, assumir as suas dificuldades, investir no combate ao crime organizado, que não tem mais aquela leitura de morador de comunidade simplista, andando de moto, com um fuzil nas costas, subindo morro, com 50 papelotes de cocaína. O crime organizado hoje, Sônia, ele tem um viés que, como nós acompanhamos aqui pela Band News e pela Rádio Bandeirantes, que está nos grandes centros, como, por exemplo, na Avenida Paulista, nos bairros bem frequentados desse país, e numa sociedade onde que você vai comprar o pão e aquela padaria lava dinheiro do crime organizado. Né? Então, enfrentar crime organizado, como você mesmo falou, tem que ter, né, essa capacidade, eu diria mais, essa coragem de mexer em nichos que para alguns sequer poderia, né, ser tido como uma organização criminosa. Deixar de ter esse olhar preconceituoso que a organização criminosa está lá nos morros e nas favelas e ter a coragem de saber que o crime organizado está, inclusive, na Faria Lima. E aí, como você bem coloca, você vai mexer ou você vai ter que atuar em nichos até então, com todas as vênias tidos como intocáveis. Adriano, estamos com a doutora Ivana Davi aqui para conversar um pouquinho sobre segurança pública. Bom dia. Eu queria seguir nessa linha do crime organizado e da estrutura do Estado para combater esse tipo de crime. Porque a gente ouviu, principalmente na ação do Rio de Janeiro, a ação da polícia do Rio de Janeiro, mas cobrando também que o governo federal pudesse agir de uma forma em que contribuísse nesse tipo de ação. Por outro lado, a gente vê nas discussões por parte do governo federal de que não é só repassar dinheiro para os estados, de que o governo federal também gostaria de tentar fazer uma política em que o governo liderasse a ideia de um combate do crime organizado ou do crime em geral, e isso gera muita discussão. O próprio Conselho de Segurança defende o seguinte, que o governo federal deveria ouvir mais os secretários de segurança, porque eles têm ali e lidam com o dia a dia, e a partir do que o Conselho passa para o governo federal possa fazer com que se tenha uma política pública mais eficaz. Como é que a senhora avalia tudo isso? O governo tem que só repassar dinheiro? Como é que a gente pode organizar uma estrutura de que o crime organizado possa ser combatido e, de fato, a gente tenha uma política pública mais eficaz? Pois é, Adriano, esse eu acho que é um desafio que está dentro daquele perfil que a gente conversou agora, de ter coragem, né, de cortar esse ciclo, de fazer autofagia e cortar a própria carne. O país é continental, né, são milhões de quilômetros quadrados, nós temos só de tribunais, nós temos quase 90 tribunais, nós temos polícia judiciária federal, polícia judiciária estadual, temos polícia militar, Ministério Público, ou seja, é muita gente investigando, e ao nosso sentir o que falta é exatamente o que você coloca, uma coluna vertebral que dê, né, uma possibilidade de que todos esses entes, todos esses players tenham informação e caminhem para um fim comum, que é o combate ao crime organizado. Concordo com você, e isso é uma realidade, que precisa conversar lá com a ponta. Porque ficar encastelado, por exemplo, no Ministério ou em Brasília, nem de longe você atende, né, os desafios, as dificuldades, por exemplo, que tem o Estado do Acre, que é um desafio e uma dificuldade que é muito diferente do Estado do Ceará, mas que ambos possuem organizações criminosas atuando, uma na fronteira e outra
na parte da fronteira molhada do nosso país, responsável por tirar a droga que entrou, por exemplo, pelo Acre e que vai sair, por exemplo, pelo Ceará. Então, essa situação, como você coloca, é a situação que vai fazer a diferença. É exatamente isso, é ouvir todos aqueles, seja por representantes dos secretários de segurança pública, seja pelos representantes, existe isso, colégio de delegados, delegados civis, né, de chefes de polícia civil, ouvir além dos grandes players, além dos governadores, ir mais além, né, sentir a dificuldade, conhecer, Adriano, a verdadeira situação de cada estado. Eu, como juíza, e conheço todos os estados da federação, conversei com todos os judiciários do Brasil, e a dificuldade que tem o Rio de Janeiro em combater o Comando Vermelho é diferente da dificuldade que tem o Acre em combater o Comando Vermelho do Acre. A Ivana é a mesma facção? É a mesma facção, mas com operação, com forma de coordenação, com atuação diferente. E eu acho que é isso que nós temos esse desafio. Doutora, um país continental, 90 organizações criminosas. Doutora, deixa eu te perguntar, aproveitando sobre isso, o Brasil precisa reforçar suas fronteiras com a Venezuela pelo que está acontecendo lá a partir da operação americana? Há risco que facções, grupos criminosos que atuam nessa região aqui da América do Sul estabeleçam novas rotas pelo Brasil para enviar droga para fora aqui do continente? Pois é, Pedro, eu estive em Roraima há 2 meses atrás e esse desafio que você me coloca já é uma preocupação da Polícia Judiciária daquele estado. Nós já temos presos no Brasil, e olha, nós temos presos do Trem de Aragua, por exemplo, em Santa Catarina. Essa organização criminosa venezuelana já atua dentro do nosso território em pelo menos 4 estados. Eles falam, os juízes com quem eu conversei ontem, que está bem tranquilo, inclusive, né, nessa cidade fronteiriça, Pacaraima, se não me engano, a estrutura está bem tranquila, não está existindo confronto, é uma população muito tranquila, muito calma, mas lá já existe a atuação em bairros menos favorecidos dessa facção criminosa, que é uma facção, o Trem de Aragua, uma facção venezuelana, violenta tanto quanto Jalisco Nova Geração. É uma organização criminosa que mata, que extorque, que pratica crime de prostituição, tráfico de mulheres. Ela tem uma violência, né, maior que, pelo menos, por exemplo, a do PCC. Aliás, Trem de Aragua é uma organização criminosa ligada ao PCC aqui do nosso país. Mas, por enquanto, o que eles narram, principalmente os juízes que atuam ali nas audiências de custódia, que não se percebe nenhum perigo além daquela rotina que já é desafiadora naquele estado. É a informação que eu tenho dos colegas que atuam no judiciário de lá. Doutora Ivana Davi, desembargadora, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Doutora Ivana, obrigada. Um bom começo de 2026. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigada. Jornal Gente.